Oi, pessoal. Hoje é dia 26 de maio e hoje é uma data tão importante porque tivemos aí um caso sui generis, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu sempre vejo assim, sabe, a direita e a esquerda, o meio de campo, a lateral, escanteio, etc., porque quando a gente fala em direita e esquerda no Brasil é meio assim fantasioso, né? Porque a esquerda ela opta por pauta de direita contra o trabalhador, contra, sabe, não tem uma visão sim de ajuda ao trabalhador. Faz o identitarismo, né? Faz aquela identidade com alguns grupos minoritários que ele vê como minoritário e começa a fazer política só para aquele grupo e sem pensar no todo. E aí a direita também começa, pende pela minoria, às vezes, para fazer politicagem, né? Ou pega e tem uma visão assim, um pouco retrógrada em termos de direitos trabalhistas. Né? Aí fala assim, pô, direito trabalhista tem que pagar um monte de coisa, tal, tal. Ora, a lei está ali, quando você vai contratar, você sabe o que tem que fazer. Então não adianta chorar. Né? Eu sempre falo que quem chora muito, né, sobre esses direitos, ele não tem que ser empresário, ele tem que ser outra coisa, né? E se ele acha que é muita vantagem para o empregado, ele vai ser empregado, né? Não vai ser patrão. Agora, o que ocorre, né? O Brasil é um país que tudo foi sem imposto, porque não há uma, vamos dizer assim, uma flexibilidade do empregador em beneficiar o empregado. Aí você fala, mas como assim, cara? Não tem nada a ver com o que você está falando. Você está falando besteira. Não é assim, veja só. Se o empregado ele faz alguma coisa, tal, ele está ganhando um salário e ele se esforça pela empresa para ele buscar mais um pouco, o que ele é gratificado? Em nada. A maioria não é gratificada em nada. Sabe, é só um tapinha nas costas, às vezes o cara dá um chaveiro, uma caneta, um boné, sabe? Só isso, não tem uma gratificação. Então, por que o brasileiro não se esforça no trabalho? Se o brasileiro, quando vai para a Europa e faz trabalho braçal, eles são bons trabalhadores. Por quê? Porque ele se esforça e ele é recompensado. E aqui não é. Mas nós vamos falar de outra coisa. Os direitos trabalhistas, como eu estava falando, nem a esquerda, né, nem a direita, sabe, se preocupar numa coisinha, em, entendeu? Respeitar o trabalhador. O trabalhador, ele trabalha numa empresa, aí a empresa resolve não pagar o salário dele, atrasa o salário dele, sabe? Não tem multa para esse empregador, não tem nada para esse empregador. E na Constituição de 1988 foi colocado o seguinte, que a retenção do salário é crime, sabe? Teria que ser considerado crime. Então até fala aqui, ó, eu peguei aqui do lado aqui, fala a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Bom, aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte, 1988, não foi ontem que Ulisses Guimarães, né, ele outorgou, vamos dizer assim, ele fez o discurso, né, de entrada em vigência da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que tem vários direitos colocados na própria Constituição. Eu me lembro que o professor Holanda, né, que era professor de Direito Constitucional, juiz federal da Auditoria Militar, uma pessoa muito culta, creio que ainda está vivo, o professor Holanda, uma pessoa muito culta, e ele falava o seguinte, a Constituição tem que ser o básico da nação, ele não pode ter ser cheio de floreios, cheio de coisinhas, sabe, que só vai atrapalhar. Mas, pois bem, os constituintes de 1988 resolveram fazer uma Constituição nos mínimos detalhes, né, colocar tudo lá. E o que ocorreu disso aí? Muitos, né, incisos, artigos, eles não foram legislados, eles não tiveram uma legislação própria. Existe a legislação, a lei ordinária, a lei complementar, a lei, outros tipos de lei, agora eu esqueci. Aí o que você tem, né?
você, você tem a lei, o dispositivo na Constituição, mas não tem a lei. Então você trabalha na empresa, a empresa retém o seu salário, não te paga, ou a pessoa te despede, não te paga, entendeu? E aí você vai na Justiça do Trabalho, demora 2, 3, 4, 5 anos, né? E você ali precisando daquele salário para pagar a conta de água, pagar a conta de luz, né? Aí o que ocorre disso tudo, né? Nada, para o patrão nada. Então em 2023, né, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, que aqui tem, cada um tem uma nomenclatura, é isso, aquilo, tal, mas Ministério Público Federal, sabe, ele é representado pelo Procurador da República. Procurador da República é o promotor federal. Poderia ser simples, colocar promotor federal, promotor estadual. Né? Promotor estadual cuida da civil, da justiça comum, e o procurador federal da Justiça Federal, né? Como tem o procurador eleitoral, que é o promotor da Justiça Eleitoral. Pois bem, em 2023 a Procuradoria da República entrou com um pedido, né, de inconstitucionalidade por omissão, né? Esse pedido, ele levou um número lá, se eu não me engano aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ele foi o pedido 82 de 2023, entraram em agosto de 2023. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal, surpreendendo, porque eu sempre vejo assim, julgamentos do Supremo Tribunal Federal a favor dos bilionários, a favor dos ricos, eles não é a favor dos pobres. Quando é para falar dos pobres, eles são cheios de coisinhas, sabe? Cheio de... Quando é votar uma lei a favor de pobre, por exemplo, a desaposentação, que é uma hora nós vamos conversar sobre a desaposentação, fica cheio de dedos, não faz nada. Mas dessa vez, felizmente, né, semana passada, eles votaram a favor e determinaram ao Congresso que em 180 dias o Congresso legisle, né, que apresente uma lei contra o não pagamento, né, contra o empregador que retém o pagamento do empregado. Então vai sair uma lei aí, o Congresso falava que não tinha necessidade porque era uma apropriação indébita, né? Mas ele tem que ter um dispositivo legal que afirme que este crime, ele é um crime especial, ele é um crime diferente, porque é um crime que o patrão, ao invés de pagar o empregado, mesmo tendo dinheiro em caixa, ele não paga, ou ele desvia esse dinheiro para outro lugar, não paga, e fica por isso mesmo, ele não paga o salário, fica assim mesmo. Isso chama o quê? Na minha opinião, isso chama trabalho escravo. Isso aí é muito grave, porque você explora a mão de obra da pessoa, tira, né, o trabalho dela, né, você obtém o trabalho dela no seu empreendimento, e aí você não paga ela, você fica com lucro, do que ela te deu ali, você fica com lucro. Aí você, como diz, ó, pouco me importa, tá, vai se lascar, quem manda ser pobre, né, pobre que vai se lascar. E isso é errado, né, isso tem que ter uma punição mesmo, a punição tem que ser severa, não tem que ser pena de 10 dias de detenção, não, tem que ser reclusão, tem que ser mais de 2 anos, porque aí o cara não vai fazer. Quando é mais de 2 anos, vai para o presídio. E aí o que ocorre? Né, o cara já fica esperto. O cara que quer fazer sacanagem, que é um malandro, o empresário malandro, ele não está pouco ligando para os outros, sabe? Ele tanto faz, né? Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal veio em boa hora. E espero que o Congresso faça a sua parte, não seja omisso, sabe? Não seja safado de proteger sempre o rico. O ricão é sempre protegido. Eu vou falar aqui em vários, entendeu? Sessão que nós vamos fazer aqui, desses videozinhos, em várias oportunidades, a legislação do Congresso a favor dos ricos, dos bilionários. Não é rico, rico tem cara que é bem de vida e tal, mas bilionários, aqueles que não precisam, entendeu, trabalhar, nem o neto dele precisa trabalhar porque não vai conseguir gastar o dinheiro.
entendeu? Até morrer não gasta todo o dinheiro que tem. Então, no Brasil, isso aí tem 1% dos brasileiros, né, que são os bilionários, que detêm mais ou menos 70% da produção nacional, entendeu? É muita coisa. Então, uma bola dentro, né, foi gol legítimo do Supremo Tribunal Federal em, né, determinar que o Congresso apresente uma lei proibindo a retenção de salários. Isso aí vai se tornar crime. Ainda bem, a Constituição de 1988 vai fazer 40 anos e os caras não tinham legislado. Vai ser preguiçoso lá, fica legislando besteira lá, coisinha daqui, coisinha dali. Ah, vamos ferrar aqui o Maidana, vamos ferrar aqui o pobre, vamos ferrar aqui o seu Zezinho, o seu fulaninho e tal, vamos fazer tudo. Mas trabalhar para o povo, tá faltando gente, hein? Tá faltando gente aí. É de esquerda, é de direita, meio de campo, escanteio e tal, tá faltando gente aí. Tem que trabalhar para o povo, hein, pessoal? Um abraço.